Faço uma excepcional noite, seguimos firmes com o nosso transbordo, e hoje foi mais um daqueles casos em que eu gravei e de repente senti um grande desconforto. Não, não é essa a mensagem para hoje. Então, acho que não tem nada de sobrenatural nisso, mas eu acredito sim que nós, quando clarificamos nosso propósito, nós emitimos uma certa frequência e as pessoas são atraídas ou repelidas em função disso. Você já não teve a sensação de uma pessoa que às vezes você tinha conversas tão boas, de repente parece que cortaram o cabo e não existe mais conexão? E de repente uma pessoa que você conhecia há bastante tempo, convive, ela passa a ter uma conexão diferente com você, as ideias começam a bater melhor, o relacionamento flui. Talvez isso tenha acontecido com seus irmãos, talvez você tenha vivenciado isso já em determinados períodos do seu relacionamento. É muito interessante como isso acontece. Então, eu acredito que esse seja um dos motivos pelos quais eu gravei algo, mas percebi que eu precisava falar de outra coisa com você. Veja, eu vou falar sobre mim. Eu fui extremamente inconstante ao longo da minha vida. Eu, quando era criança, eu fui ensinado a torcer por um time, quando era bem pequeno. Chegou na minha adolescência, eu conheci o Grêmio, troquei de time. Foi a mais tranquila. Mas eu troquei muitas vezes o, o alvo que eu queria ter profissional, até aí tudo bem, normal. Troquei na minha adolescência muitas vezes de relacionamentos que eu já não tinha maturidade para seguir. Eu troquei muitos hábitos, eu troquei muitos vocabulários, eu troquei muitos estilos musicais. Hoje essa espécie de esquizofrenia musical é uma parte boa da minha vida, né? Se olhar meu Spotify, parece que tem 10 pessoas diferentes que utilizam, né? É, e enfim, embora não tenha nada de errado nisso em específico, ele sim é um sintoma de alguém que passava por diferentes estações e ficava muito diferente. A minha inconstância durante toda a minha vida, ela era um sintoma muito grande da falta de clareza que eu tinha com relação à minha identidade. E questione-se se isso fala alguma coisa para você. Mas eu era assim enquanto eu estava crescendo. Em casa de uma forma, na escola de outra, e em um outro círculo de convivência outra, mas dentro da própria escola, se eu estava dentro da minha sala, eu era uma pessoa, se eu estava no recreio com colegas de outra sala, eu era outra pessoa. Que eu tentava moldar, né, o ambiente que estava ao meu redor para perceber qual deles me trazia algum tipo de sensação de familiaridade. Isso fazia com que eu fosse extremamente incongruente e extremamente inconstante. E é claro que isso arrasta você para uma série de decisões ruins se você permite que isso chegue até a sua vida adulta. E aí entra um quesito, né? Que muitas pessoas convivem, que é a autossabotagem. Muitas pessoas são capazes de identificar que estão nesse processo e elas até afirmam: ah, eu acho que eu estou me sabotando. Principalmente quando alguém desperta uma consciência em você de que isso realmente é algo que acontece, existe um processo de sabotagem que nada mais é do que você prover os meios para o seu fracasso enquanto você está caminhando. É como se você fosse a própria pessoa que jogasse o óleo na pista para você capotar o seu próprio carro. E por que a gente faz isso? Veja, a autossabotagem ela aponta para alguém que tem baixa força de vontade. E é interessante que a força de vontade é algo que boa parte das pessoas acredita que é uma, uma força, que é uma ação, né? Não, então eu escolho ter força de vontade e eu aplico a força de vontade e gera isso. Talvez você tenha esse mesmo ponto de vista. E talvez seja chocante para te falar, mas a força de vontade, olha só, ela não é uma causa, ela é uma consequência. Você sabia disso?
ela é uma consequência da autodisciplina. Então vamos lá, vamos refazer as camadas da cebola. Quando você tem autodisciplina, isso gera em você força de vontade. Quando você tem força de vontade, aí sim você consegue executar muitas coisas e levá-las à sua completude. Então você não se sabota, porque a atitude principal do inconstante é a autossabotagem, porque o inconstante não finaliza nada. Ele fica trocando de direções. É como se em uma estrada ele nunca tomasse um destino, porque toda oportunidade ele pega um retorno, volta, 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 e no momento de uma nova decisão ele pega um caminho completamente diferente. E aí ele está gastando peça, está gastando combustível, mas ele não foi longe. Ele está há muito tempo, mas alguém que sai a pé muitas horas depois não vai demorar para alcançar, certo? E então é mais ou menos essa a dinâmica da coisa. E agora, o que que gera a autodisciplina? O que que faz com que você faça coisas sem abandonar? Pense na sua vida, quais foram as muitas coisas, imagino eu, porque isso é algo comum, eu poderia fazer uma lista enorme das minhas, mas quantas coisas você iniciou, algumas até várias vezes, e parou? Quantos hábitos você tentou instituir e largou? Quantos hábitos você tentou largar e desistiu de largar? Existe um ditado que é muito comum que nós, né, professores de idiomas, a gente utilize com os nossos alunos, que é dizer que para se aprender um idioma você precisa queimar os seus navios. E isso tem tudo a ver com autodisciplina. Não é à toa que a gente faz tanta associação entre falar um novo idioma e perder peso ou construir, né, um corpo modelado na academia. Porque é uma coisa que você não pode começar e abandonar. Se você fizer lá de vez em quando não vai dar resultado, tem que ser constante, tem que, enfim, essa coisa toda, né? Mas o que quer dizer o queimar os seus navios? Tem uma história de um colonizador, eu não vou lembrar exatamente quem é, que ele chegou com a sua frota de navios, né, num novo mundo, né, na América, e estava lá, né, estava, né, instalado nesse novo território, e aí ele avista uma frota de navios que é 4, 5, 10 vezes maior que a dele. E ele percebe que são inimigos que estão vindo para guerrear e disputar aquele território. Ou seja, eles iam ser massacrados. Massacrados. E aí, esse líder, esse comandante colonizador, ele vai e ateia fogo em todos os seus navios. Daí que vem a expressão queimar os seus navios. Por quê? Porque a partir do momento que ele queimou os seus navios, a única opção era ir para a luta. Quando você queima os seus navios, você elimina todas as possibilidades que você tem de você fugir. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós falamos sobre estabelecer alvos. Então veja como tudo que nós estamos falando aqui é uma construção. Lá, quando você clarifica o seu propósito, você percebe que ao longo do caminho você precisa estabelecer alvos. Quando você estabelece alvos, você começa a queimar os seus navios, né? Você vai para a luta, faz compromissos, dá a sua palavra, e isso leva à autodisciplina. E uma das coisas, inclusive essa é uma das chaves de inteligência emocional, que é muito legal de compartilhar, uma das coisas que mais surte efeito é você tornar os seus objetivos públicos. Uma das coisas que mais produz sucesso em alguém que está aprendendo sobre inteligência emocional é falar para todo mundo: estou aprendendo sobre inteligência emocional e vou melhorar, né? Primeiro dia de trabalho desse ano, dia 2 de janeiro, eu falei: esse ano vocês vão me ver fininho. Eu estava pesando quase 10 quilos a mais do que eu estou agora, em fevereiro. E ainda tem caminho para percorrer. Mas é isso, quando eu comecei esse grupo, né, eu comecei o transbordo, foi muito legal, já nos primeiros dias ali, né, na primeira semana era um, de vez em quando outro, e aí quando virou o ano que eu entrei na mentoria, né, com tudo, é, eu fiquei 3 dias sem postar, me lembro, aí teve por 3 dias posts duplos, né, para deixar bem certinho por ano. E daquele dia eu falei, olha, então agora todos os dias haverá transbordo.
E aconteça o que acontecer, esteja como estiver, aqui estou eu para transbordar. Queimei meus navios, porque isso diz respeito aos alvos que eu estabeleço, e os alvos têm a ver com a clareza do meu propósito. À medida que você faz isso, você começa a gerar essa disciplina e você começa a colher os resultados. E aí isso gera força de vontade. Então não é que a força de vontade vai te gerar disciplina, é o contrário. Quando você tem disciplina, isso te enche de ânimo para que você vá para cima, para que você faça acontecer, né? Como eu tenho dito, pau no gato, né? E isso é um dos fatores que elimina a autossabotagem, quando você realmente tem força de vontade. E uma outra coisa, você precisa tomar cuidado de uma linha reta, que vai daqui para baixo. Você precisa guardar sua mente, você precisa guardar sua língua, seu coração, seu estômago e os seus impulsos sexuais. Faça uma linha reta. Tudo isso você precisa guardar. A sua mente precisa ser cuidada dos pensamentos. A sua língua precisa ser cuidada. Você tem 17 músculos aí. E é uma coisa que tem potencial de destruir ou construir. Então preste bastante atenção como você está fazendo a gestão das suas energias, daquilo que você fala, daquilo que você permite que os outros falem para você. Guarde seu coração. Guarde seu coração como um recém-nascido, como nós já falamos. Não deixe que se acumulem manchas, não deixe que se acumulem pesos desnecessários nele. E controle os seus impulsos. Não é apenas o ato sexual em si, mas controlar impulsos tem a ver com toda a gestão do seu corpo. Tem toda aqueles ímpetos, né? E a psicanálise ela vai associar muito esses impulsos sexuais com impulsos de vida e impulsos de morte, né? É um papo bem doido, né? Um dia a gente pode falar sobre isso, mas basicamente assim, você tem que cuidar aquilo que te direciona para a vida, aquilo que te direciona para a morte, porque o tempo inteiro que você abre a sua boca, você está emanando ou recebendo vida ou morte, restauração ou destruição. Isso vale para as coisas que você diz, isso vale para as coisas que você come. Quando você começa a prestar atenção em tudo que você come, pensando, isso está me fazendo florescer e viver ou me fazendo definhar. Quando você começa a prestar atenção naquelas coisas que você está dizendo e pensa, isso está espalhando vida ou espalhando destruição, a coisa muda de figura. E deixa eu te falar, eu tenho vivido coisas bastante assombrosas, vamos utilizar essa palavra, no que diz respeito ao meu relacionamento com as pessoas. Não sou universalmente quisto e isso não é possível e nem desejável, mas as pessoas que estão próximas, a gente tem vivido conexões transformadoras. E eu vejo assim reflexos disso na vida delas e elas não fazem ideia do impacto que isso causa na minha vida. Eu tenho vivido uma grande transformação, gente. Por isso que eu não falto aqui para transbordar na sua vida. Quero que você experimente isso que eu estou vivendo. Eu quero que você sinta a energia que eu estou sentindo. Que você queira gerir a sua energia. Que você queira se tornar um gestor de energia. Um tomador de decisão de onde a sua energia vai ser direcionada. Porque quando você deixa de lado aquela culpa, aquela condenação, aquilo tudo pesado que você carrega contra si mesmo, e você se dá conta que você tem um propósito, que ele tem a ver com as pessoas, você deixa de viver na solidão, você passa a gerar frutos, passa a transbordar. E isso é muito maravilhoso, certo? Então tá aí. Inicialmente eu tinha até anotado, ó, fazia tempo que eu não anotava. Hoje eu tinha anotado, tinha feito uma associação com a camisa também. A gente vai falar disso em outro momento. Até lá, basta que você saiba que eu quero transbordar na sua vida porque eu quero que você seja ativado em tudo aquilo que tem acontecido comigo